Mais um podcast Negócio Sério. Sou o Rodrigo Turra da Business Assessoria e Consultoria Financeira e junto comigo está a Fernanda. Se apresente, Fernanda, pra gente. Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente. Fernanda Picossi, sou sócia da Ipelatã Marcas e Patentes. Hoje temos vários convidados ilustres, vou apresentar vários. Primeiro vou começar lá com o Vinícius, que está lá no cantinho, não quis sentar na mesa, deu bronca a gente no início. Mas tá escondido, mas tá aqui, tá aqui. Outro convidado que vai nos ajudar a apresentar aqui, Igor Wallace. Diga oi. Olá pessoal, Vinícius, tudo bem? Vinícius já é de casa e o Igor aí tá estreando, aqui com a gente. E a nossa convidada de honra, Marília Lopes, Network Idiomas. Muito bem-vinda, muito prazer, muito feliz em fazer um podcast. Que apesar do negócio é sério, eu quero ver hoje a gente conseguir manter esse negócio sério. Oi, gente. Obrigada por terem me convidado. Eu fico tímida, mas vai ser tudo ótimo. Eu tenho certeza que não. A gente deixa você sempre muito à vontade. Eu e o Rodrigo Tuca temos uma metodologia própria para o nosso podcast. Então, você vai ficar bem tranquilo. Perfeito, delícia. Que nem a Network, metodologia própria. Isso. Bom, então pode começar. Já que você já tá, não tá nada nervosa, tô percebendo. Conta um pouco pra gente. O que você faz, o que você é. Sim. Começa aí. Hoje estamos ansiosos. Né? A gente conversou bastante nos bastidores, em BNI. Por onde você anda, quem você é, o que você faz. Pode ir. Bom, eu sou diretora da Network Idiomas. É uma empresa de treinamento de idiomas para outras empresas. A gente está no mercado há 17 anos, atuamos principalmente na São Paulo, Grande São Paulo, estamos aí falando de Alphaville, mas a gente atende o mundo inteiro online já há mais de 10 anos. Idiomas, que idiomas? É só inglês? Porque eu conheço... Não, é inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, português. Você fala tudo isso? Corporativo para estrangeiros e português. Perdão, desculpa. Não, eu não falo todos esses idiomas, eu falo só 3. Bom, só. Quais os 3? Quais? Português, inglês e francês fluentemente, espanhol. Eu não me considero fluente porque eu sou extremamente autocrítica. A minha pronúncia não está no nível que eu gostaria. Francês? Em espanhol. Eu já falo mais ou menos o português. Mas ela tem, você viu? Não, descobri, ela fala, tem curso, metodologia própria, português para brasileiro. Sim, nós temos um curso de comunicação corporativa, de português corporativo para brasileiros e também, obviamente, fazemos português para estrangeiros. E muita gente procura o português mesmo? Na verdade, curiosamente, não. Quem procura, geralmente são as empresas, porque elas têm uma dificuldade de comunicação interna e elas começam a perceber que os seus colaboradores não estão sendo entendidos ou que elas estão tendo dificuldades de gerenciar os clientes porque o colaborador não tem uma expressão, seja escrita, seja falada, que os clientes considerem adequada. É mais um treinamento corporativo, então. É um treinamento corporativo para as equipes e, inclusive, de posicionamento, por exemplo, para o empresário que tem vergonha de falar em público. Eu ia falar isso, você também ensina? Porque eu tenho vergonha de falar em público. Sim. Não, Fernanda, eu não estou em público. Eu tenho o meu público de 3 pessoas. Quem conhece a Fernanda sabe que ela não tem vergonha. Não, mas é verdade. Eu queria fazer um treinamento, assim, de falar em público. Falei, né? Mas eu acho que isso que a Fernanda falou é verdade. A gente até consegue falar em público para as pessoas que a gente já tem um relacionamento e já conhece. Mas imagina você chegar em um lugar que você não conhece, só a pessoa que te convidou, e ter que falar para 50, 100, 200 pessoas. Ser palestrante, falar não é o problema é se comunicar. A questão é que eu posso falar técnicas. O que for. Isso não quer dizer em nada que eu vou atingir o objetivo que eu tenho ali. Verdade. Então a diferença é falar, qualquer um fala. Agora, passar o que eu vim fazer ali... Passar a informação, né? Então, não é só a pronúncia, é de como chegar à informação. Transmitir a mensagem, né? Aliás, é um dos problemas, e na parte de idiomas, é uma das razões pelas quais nós temos uma metodologia própria e tudo próprio, é justamente por causa disso.
você não tem condições, e muitas multinacionais importam os seus diretores e CEOs, porque o tipo de comunicação que nós temos em outro idioma, por conta do ensino de idiomas aqui no Brasil, é como se todos nós tivéssemos 14 anos e estivéssemos pedindo alguma coisa, assim, com um pouco de marra. E isso no board de uma empresa, ou para uma empresa que pretende se internacionalizar, não é que pega mal, pega muito mal. No board de uma empresa. O que seria o board de uma empresa? Quando você está na fase de tomada de decisões, aqueles que tomam as decisões, os stakeholders dentro da empresa, formam o board, que é o... Como é que eu... É a diretoria. O conselho, O comitê, né? É o conselho. Conselho, isso perfeito. Mesmo, verdade. Então, o conselho das empresas, especialmente se é uma multinacional que vem para o Brasil, ou se você está numa empresa de um porte um pouco maior e você tem carreira dentro dessa empresa e está sendo expatriado, muitas das vezes você tem um teto de vidro ali, você não vê, mas o seu teto de vidro é único e exclusivamente o seu idioma estrangeiro. Acaba falando de forma errada, de um tom um pouco diferente. O registro, que é exatamente essa diferença entre eu falar com a minha esposa e falar com o meu cliente, o registro não está apurado para um executivo, para alguém da área de marketing, para alguém da área da saúde. E a mesma coisa acontece em português. Eu arrisco a dizer, então, que hoje todo empresário, por mais que ele tenha uma boa comunicação, se ele se aprimorar e se atualizar também, ele leva a diferença, né? Ele sai na frente. Exatamente. No mercado extremamente competitivo, e isso é uma das coisas que acontecem muitas das vezes. Não é só, eu vou me comunicar melhor, mas também como eu vou me portar, como eu vou organizar o meu corpo, como eu vou utilizar o espaço que eu tenho, qual é o tamanho da movimentação que eu posso ter ali. Isso, na verdade, nós importamos dos treinamentos de idiomas estrangeiros e dá um impacto muito grande na apresentação em português. Nós já tivemos contratos que foram fechados por conta da boa comunicação dos nossos clientes. Mas eu entendo que a comunicação é tudo, né? Para quem é empresário, a gente estava até conversando hoje de manhã, aquele negócio, você tem que ser seu vendedor, você tem que saber se comunicar e você é a cara da sua empresa. Então, assim, mesmo assim, não precisa ir longe, não precisa do inglês. Se eu não souber falar português, eu não vendo nada. Não passo a credibilidade, não passo confiança, não passo nada. E, Fê, eu não sei se você sente isso, mas várias vezes as pessoas falam assim, eu não consigo me comunicar bem porque eu sou introvertido, eu sou tímido. Não tem nada a ver com timidez. Porque é isso que eu falei, eu sou tímida também. Tudo bem. Uma coisa é ser tímido, outra coisa é ser extrovertido, mas se comunicar bem independe de você ser tímido ou extrovertido. Existem técnicas, é uma maneira de você fazer com que o seu tempo seja valorizado e o tempo do seu cliente também seja poupado, né? Mas se eu puder acrescentar, tem uma observação também, né? Quando você vai se comunicar ou passar aquela mensagem, quando você tem domínio daquele assunto e tem prioridades do que você está passando, com certeza fica muito mais fácil. Até a sua posição, a sua colocação, com quem que você está falando. Conhecimento. Isso, então, conhecimento é a base do negócio. Sim. Então, até mesmo um vendedor nosso que vai vender o nosso produto, a partir do momento que ele conhece o que a gente faz, até a postura, né, até a colocação das palavras, fica muito mais fácil. Isso me lembra quando eu comecei a empresa, que eu dominava muito bem o meu assunto. O que eu fazia, eu dominava na parte técnica, sem sombra de dúvida. Só que eu não sabia em colocar para o cliente que é um pouco mais leigo, que aí eu acho que entra muito nessa questão de comunicação, e isso faz toda a diferença realmente na hora de vender, de explicar para o meu cliente não o que eu faço, mas a dor que eu vou solucionar, que muitas vezes que é o grande segredo da às vezes coisa. A comunicação que você estava usando estava errada. A minha comunicação era técnica. O professoral não é o que vende. Não. Que é o óbvio para você, não é óbvio para mim. E se eu não entender o que eu tô comprando, veja que loucura. Eu também não sei avaliar se é aquilo que eu preciso. Na network, a gente enfrenta uma situação muito curiosa. Quando as pessoas nos apresentam, muitas vezes é uma escola de idiomas, os professores... Nesse momento acontece um download na cabeça do nosso cliente. E ele nos compara com todo o sistema de ensino falido e ineficaz que nós temos de idiomas implantado
no Brasil, e eu vou arriscar dizer no mundo todo atualmente. Ensino de idioma como um idioma estrangeiro, como uma outra língua, não a língua materna. E nós somos muito diferentes. E na hora, então, que a gente se aproxima desse cliente, tenta mostrar a diferença, é como se ele já tivesse um bloqueio. No início da minha carreira, quase 20 anos atrás, na área de idiomas, eu tinha muita vergonha dessa parte de vender, de falar preço. Não sei se vocês têm esses bloqueios. Hoje a gente observou que você tá bem tranquila, né, quanto a isso. Mas tem isso mesmo. Eu tinha tanta vergonha que o nome da empresa surgiu porque eu tinha que inventar um e-mail para mandar a proposta para o cliente, porque eu tinha vergonha de fazer a proposta. Uma coisa Você que eu vê 20 até queria anos depois. perguntar, né? Eu falo por mim, eu fiz um tempo de inglês, mas eu tenho muita dificuldade de aprendizagem da língua inglesa. O que é um diferencial seu hoje para ensinar essas pessoas que têm a mesma dificuldade? Eu vou falar, ela te deixa, sai você falando em 20 horas. E 20 horas, você pode escolher. 3 horas por semana, né? Eu quero ser um case de sucesso seu, 20 então. horas você sai Welcome. falando. Ok. Porque a gente faz uma coisa muito Ok. diferente. A primeira coisa que a gente faz é que, e isso é importante eu te dizer, você não é o único e muitas das vezes esse tipo de fala, eu tenho dificuldade, começa aí o erro. A dificuldade Já é um bloqueio, né? Já é um bloqueio, né? Não só isso. A dificuldade não é sua. A dificuldade é de um sistema que não foi feito para você aprender. Ele foi feito para você pagar a próxima mensalidade. Ele foi feito para você pagar o semestre que vem. Hoje em dia, e isso é importante que eu diga, A gente não... a gente vive de referência e não da sua mensalidade. Porque as escolas, elas acabam, não estou falando generalizando, né? Acabam fazendo uma metodologia que faz você ainda ter uma demora de aprendizagem para manter você Escola, mais tempo. não, e eu vou falar uma coisa. desculpa. Escola, não, e eu Que vou, antes disso você sacanagem. falar, o que que escola de inglês é? Editora. Exato. Eles ganham, você ia Na- falar isso? É. Captei. Na emissão dos Então, livros, dos books, aquela coisa Você toda. compra a apostila, o Todas método dele. Então, elas- assim, eles ganham. Eu fui de enganado a vender vida livro. inteira. Foi. E todas elas hoje vida inteira. pertencem aos mesmos fundos de investimento que tem dentre os seus gestores os donos das editoras, que são É duas isso, grandes a editoras escola de- internacionais, que fazem as provas de proficiência. Por favor, não façam prova de proficiência, não serve pra nada. Adulto não tem nível, adulto tem conforto. Você consegue fazer o que você quer? Isso é o seu nível. Agora eu gostei. Agora eu gostei, agora eu sou capaz. Eu vou aprender em 20 horas. Welcome! Olha aí, gente. Welcome! Mas é. Já tô aprendendo. E, aliás, você sabe por que que não dá The book's certo on pra the você? table. Você sabe por que que não dá certo pra você? Quantos anos você tem? Revela! Revela! Que pergunta! Se abre, garoto! Se abre! Você percebeu que a gente... Tem aquela... Ai! Joga a franja! Tem aquela música de fundo? Olha, vai. Ó, uma franja. Eu tenho apenas Dá pra 18 colocar mais anos de meia hora aí, idade. porque agora vai ficar 18 pequeno o anos. tempo, hein? Peraí. Eu ia falar que eu nasci agora. O que eu ia falar é o seguinte. Eu nasci. Você Tudo. falou quantos anos você tem, afinal? Não, É um ele segredo, é um segredo. Ah, ele não falou. Ele tá pra base de mais de 40. Pra base. Gente, eu tô tá tão... Você tá acabado. É que eu deixa rodei com o pneu deixa eu murcho, rodei com o perguntar pneu uma murcho. coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você fala hoje, com a Acabou meu idade dia. qualquer que seja, como quando você tinha 12 anos? Acabou meu dia, Não. cara. E se eu te disser que tudo foi montado para crianças entre 5 e 14 anos? Eles bateram foto tudo de novo e continuam tentando te empurrar a mesma coisa. Só que agora com fotos de adultos. Eu estou Você com uma acha que vai dar vontade de chorar. certo? Eu fui enganado. Como é que é? Andragogia. A gente trabalha com andragogia. Pedagogia é o estudo... É bom falar a diferença de andragogia e pedagogia, que muitas pessoas para que estão aqui. assistindo não sabem, não é verdade? Vamos A lá? network se baseia, a nossa metodologia se baseia em andragogia, neurociências e ferramentas de coaching. Se for um bloqueio, a gente desbloqueia. Mas isso Aquele é grito de lá guerra, né? Vai lá, na vamos frente. gritar. Au! Cara, Mas eu entendi. isso é lá na frente. A andragogia, ela surgiu, começou a ser estudada e depois foi comprovada pelas neurociências. Ela surgiu ali por volta da década de 50 com Malcolm Knowles, porque os Estados Unidos passaram a Europa, depois da guerra, como fábrica do mundo, e eles tinham um pequeno problema. Mais de metade da população não sabia nem ler e escrever. Como é que ia operar uma máquina? Ah, garoto, isso que é problema, hein? Então eles tinham que Mas isso ainda ensinar... continua hoje em dia, tá? Mas vamos Eles tinham que ensinar os adultos a ler
e escrever. E você sabe da onde esse E pós-guerra rápido, aconteceu? né? Franquia. Ex- Porque eles reconstruíram com franquias. Foi aí que surgiu. Então foi nesse momento todo. Então havia pela 1950. década de 50, pela primeira vez surgiu essa necessidade de você ensinar adultos. Então foram entender como é que os adultos aprendem. Primeiro, adulto não aprende o que quer. Tananana, só aprende o que precisa. E só aprende o que precisa para usar agora. E para fazer alguma coisa relevante. Cuidado! Relevante não é o mesmo que é o importante na sua vida. Se você for parar para pensar, você fala que importante na sua vida é sua família, sua saúde, tudo aquilo no que você não dedica nenhum tempo. Relevante é o seu trabalho. Eu vou É onde estar em- você eu vou rala entrar em estado de na depressão. brita 14 horas por dia. Tô errada? Eu vou entrar em estado de depressão. Tô errada ou tô Eu certa? estou Nossa, acreditando eu nas coisas preciso erradas. pegar essa hora de trabalhar só 14 horas por dia, viu? Quero trabalhar Pois só é, 4 mas é horas por bobagem. dia. A gente já aprendeu aqui não que queria a nem gente precisa trabalhar, dormir gente, depois do é, na almoço. verdade. Você Isso tem é feito verdade. isso? Nós aprendemos. Gente, eu vou precisar, quero adotar consegui isso. ainda. Eu não consegui. Mas é verdade, o nosso podcast com o Com o Rafael Rafael Carvalho, Carvalho. ele falou pra gente que precisava dormir. Gente, Todo por que eu não mundo. faço isso na vida? O que é dormir? Não, é dormir depois do almoço. Isso. Power nap? É o que É eu a- Ah, é é quando o uma rapaz hora. de sexta-feira. Quando o rapaz... fazia. Você não faz sexta-feira? O meu depois do sócio tá assistindo, não fala isso não, rapaz. Gente. Tô brincando, ele não dormia não, ele fica acordado 24 horas. Então, e aí, com o passar do tempo, na década de 70, os primeiros exames de imagem começam a bombar e mostrar que é verdade. A ativação dentro do cérebro é até curioso. Nós temos canais diferentes de recepção daquilo que a gente está aprendendo numa língua estrangeira e canais diferentes de produção. Aliás, uma coisa que todo mundo fala é que tem reading, writing, speaking, etc. Não, você tem comunicação ativa ou passiva. Isso eu ia Existem falar. dois Etc. canais, oral ou escrita. Ponto. Ah, foi isso não, já lembrei. Não, eu acho que isso tem tudo a ver realmente. Se você precisa de alguma coisa, você vai buscar ferramentas, vai correr atrás. Mas não é isso que as escolas de inglês prometem. Elas prometem que você vai aprender o inglês, sendo que você não fala nem o português. A gente fala um português para uma situação que a gente precisa. E de verdade, gente, ninguém precisa de inglês para comprar hot dog no Bronx. É só apontar. Alguém vai saber o que você tá pedindo. Agora, quando você faz uma reunião, quando você tem que negociar alguma coisa, pelo amor de Deus. Hot dog no Bronx. Aí você fala The Books on the Table, ferrou. Hot dog no Bronx. E isso aqui eu acho muito importante dizer. Existe uma neurose hoje em dia dizendo que todo mundo tem que fazer inglês, todo mundo tem que aprender inglês. Não. Não. Se você não vai usar profissionalmente, guarda esse dinheiro, faz uma viagem, vai se divertir. Inglês não é uma necessidade. Eu ia fazer um comentário, mas não sei se pega bem. Tá? Mas Eu tô no Brasil, gente. Vem aqui trocar ideia comigo na minha língua, gente. Não, mas isso que você falou eu acho muito relativo, porque não. depende muito do que a empresa busca. Do né? que você Hoje, quer, qual é o seu posicionamento. do posicionamento. Hoje, por exemplo, eu busco para um futuro ir para fora do país com a empresa. Hoje não. Mas seria bacana eu já começar a estruturar para chegar lá falando. eu quero no A, Bronx a fala hot gente dog, já atua hot muito dog. fora, então pra gente é importante Né? ter o inglês. Eu, assim, fiz cursos de inglês e é isso, é a vida inteira e você não aprende nada porque você sai de lá, você não sabe, é the books on the table e pronto. Exatamente. E o curso dura a vida inteira. Então, assim, a vida inteira você tá na escola, você tá fazendo curso, não acaba existem nunca. mitos, um deles é esse implantado, que eu estou explicando exatamente, que é... As escolas, você sai de uma depois de 2 anos porque você se exauriu e vai para outra. Ela utiliza exatamente a mesma Uma metodologia, coisa, basicamente do mesmo dono. Então, o importante é que você continue pagando. Aí você se cansa, para uns 2, 3 anos, se sente culpado, volta. Na Network Idiomas, primeiro de tudo, a gente desmistifica alguns neuromitos. Adulto não demora mais para aprender, adulto não tem mais dificuldade para aprender e... Você não é obrigado a repetir. Se eu não ficar estudando inglês, eu vou esquecer. Vou perder o meu inglês. Isso não é verdade. Não é o que as neurociências comprovam sobre a parte de idiomas. Acontece que se você continuar tentando empurrar para adulto, como se ele fosse criança, não vai dar certo nunca. Então, na Network Idiomas, nós visamos a fluência,
Então, a gente não visa meramente o avançado, a gente quer que você nunca mais tenha que olhar na cara de um professor. Sabe o que eu acho? É a linguagem que você tem que falar. Então, assim, é diferente a linguagem que você trata o adulto, as necessidades do adulto. Então, é importante que se leve isso para aprendizado. Eu vou vou confessar um negócio. Eu faço Duolingo. Eu acho o Duolingo uma excelente ferramenta para trazer cliente pra gente. Mas explica pra mim o que é Duolingo. Explica aí o que é isso. Duolingo. Você sabe que você faz Duolingo também? Eu quero ser seu amigo. Você pode escolher Duolingo, Babbel. É Duolingo, não é Mololingo. É Duolingo. O que é isso, Fernanda É Picossi? um aplicativo de... Como que é? E-learning? Como que a gente chamaria? Nem sei. É um aplicativo que ensina várias línguas, não só inglês, qualquer uma. Entendi. E ele vai no esquema do gamification, Não, mas né? Gamification. O que me chama a atenção no trabalho em si é que você não é só falar, né? As palavras você pode aprender e você pode repetir. Isso não é um problema nenhum. Agora, a forma como conduzir isso que é o grande segredo. A maior dificuldade, eu acho, que é a escrita, não é? As pessoas têm dificuldade mais para escrever e falar. Porque entender, naquele negócio, eu só assisto filme em inglês, eu entendo 100%. Eu leio, eu entendo perfeitamente. Agora, constrói a frase. Fala em público, jamais. Eu posso até perguntar para você também, o que você me diz hoje com a inteligência artificial, se isso vai facilitar a nossa vida ou vai deixar a pessoa mais dependente de um aplicativo de tradução, de eu escrever um texto, ele reproduzir, ou o aplicativo de fazer reprodução. Dependente, né, você não vai parar pra pensar. Então, você mas põe lá um negócio. Na hora de você vender, a inteligência não vai vender para você. Você tem que estar ali preparado. Numa negociação. Só um minutinho, hein? Mas... Eu vou colocar aqui no aplicativo aqui para entender o que você está falando. Não vai acontecer isso. Você tem Mas que deixa estar ela preparado. responder, mas eu tá acho. agora, Será? É que eu já me perdi. A gente tá Quais falando... são as perguntas mesmo? Eu tô perdidaça. Você viu já. que a inteligência artificial tá rápida, tá deixando a gente questão confuso. É isso, assim, eu acho que eu perguntei primeiro, tá? Da dificuldade que as pessoas têm. Se é mais na construção de frases, se é mais no falar, no speaking, no writing, do que no listening. Agora? Bastante... Vou deixar você falar. Não, eu tô tentando Depois entender você o que vai é esquecer. speaking Não, mas e eu vou listening. esquecer. Não, você vai esquecer minha pergunta. Responde a minha, depois você fala. que é speak e ele. listen? É que como ele Speak tá listening. falando, eu vou deixar ele falar. Então, silêncio. Não, o que é isso? Speak e listen. Speak listening. Explica Speak pra e ele, listen, o que é? O speaking é você falar, então é a língua falada. O writing é a língua escrita. Ah, perfeito. E o obrigado. listening é o que você... a ouvida. Então, assim, filme em inglês, eu acho que... Eu não consigo ouvir filme dublado. Então, assim, eu tô muito... assim, tenho... Automático. Automático a tradução. Agora, tira a legenda, também sinto um pouco. Não pensa que... Não exagera, não A exagera. legenda é minha bengala e ela funciona muito bem estando lá. Vamos devagar. Mas, assim, né? a gente entende melhor. E eu acho que a dificuldade é justamente na hora que você tá numa reunião e você tem que expor as suas ideias. Aí pensar em inglês e falar em inglês. É muito difícil. Entendi. Existe Isso a gente treina também com você. É esse tipo de treino. Quem fala assim, eu já sei inglês. Essa é a questão. Você me perguntou se existe mais dificuldade de uma forma geral com a linguagem escrita. Então, writing, a produção, né? Isso. Falando de linguagem oral e linguagem escrita, nós temos os meios de absorção, que são o reading e o listening. O reading é a leitura. E o listening é a audição. Tradução automática. Esse é bom. E você tem os meios de produção. Uma notícia triste. Se você escuta muito bem, mas você não fala tão bem assim, das duas, uma. Ou você não sabe nem uma coisa nem outra. Ou você não fala tão mal, ou você não escuta tão bem. Eles estão sempre muito correlatos. E a maioria das pessoas não tem assim, eu tenho mais dificuldade falando ou escrevendo. É bem dividido. Tem gente que não consegue ler, se perde nas palavras. É bastante dividido. Então, não tem assim, a maioria das pessoas tem dificuldade de falar. Não, o que eu vejo na prática nesses 20 anos é uma divisão bem grande. Então, é como se 25% das pessoas tivessem dificuldade em ouvir, mas conseguem falar. 25% das pessoas têm dificuldade em falar, mas escutam muito bem. 25% das pessoas reportam que a sua maior dificuldade é escrever,
mas leem absolutamente tudo. E outros 25% vão dizer, não, eu não consigo ler direito. E na hora de escrever, tudo flui. O que acontece é exatamente que, e aí trazendo a pergunta dele sobre inteligência artificial, existe uma pecinha atrás da inteligência artificial, que é, eu preciso saber qual é a pergunta que eu vou fazer, Sim. e eu preciso saber se aquele tom, se aquele registro é o adequado para mim. Então, a inteligência artificial ela é um suporte, contanto que você vai na Disney comprar um sorvete. Na hora que você está falando do seu produto, ela pode te dar uma mão para tornar o seu texto mais interessante. Seu Mas texto, não ela não conteúdo. pode apresentar para você. Então, a inteligência artificial é, na verdade, um grande apoio para nós, instrutores. Nós não somos professores. Nós trabalhamos com o adulto e o adulto ele é co-criador do treinamento dele. Nós temos uma coluna vertebral e todo o restante do treinamento é baseado na sua realidade. Senão você não se interessa. Para começar daí. Então, a inteligência artificial ela vem trazer para a gente ferramentas para momentos muito específicos. E nós treinamos os nossos clientes para quando utilizar. Nós treinamos os clientes para utilizar a inteligência artificial. Posso contar, inclusive, de um cliente nosso que acaba de voltar de uma imersão no Vale do Silício. E ele precisava fazer um pitch. Ele estava com o pitch montado. E ele pediu para a inteligência artificial, como a gente sugeriu, dar uma olhada se estavam certas as concordâncias dele. Ele estava um pouco inseguro. Depois que a inteligência artificial fez isso, adivinha para quem ele mandou? Pra ti. você. Porque o problema não é a inteligência artificial, é o seu grau de confiança em você. Verdade. O problema é que no momento que eu entro na mesa de negociação, eu tomo um choque. Então, o meu córtex pré-frontal, ele é a parte da frente. É capturado. Não há fluxo de sangue ali. A gente tem É que eu não tenho tradução. uma memória tão fértil Não, assim. você mas eu percebeu? entendi. A gente tem tradução do inglês pro português, do português pro inglês e do português pro português. É, lógico. Do português, assim, do Porque que O é. córtex central. Na frente da cabeça. De uma forma muito genérica. É lógico. De verdade, quando você fica tenso, olha que doideira. O seu cérebro, a gente evoluiu, mas o seu cérebro não saiu da floresta. Então, quando a gente fica tenso, o nosso cérebro automaticamente, defesa, para né? nos proteger, sistema de defesa, defesa. coloca toda a energia, o fluxo sanguíneo, basicamente, no bulbo cerebral, no tronco. Então, você só tem instinto de luta ou fuga. Você deixa de raciocinar, você deixa de acionar os mecanismos de falar outro Isso tá idioma. sendo uma aula. Que legal. É por isso que a gente usa neurociências. A gente não deixa, com o coaching, com as ferramentas de coaching, o seu cérebro fazer isso com você. A gente não sabe nem o que Então a gente vai burlar o sistema A gente vai burlar o cerebral. sistema cerebral. Cerebral. É, porque enquanto você Mas não vai burla, burlar. você fica lá, você quer Você matar ou fica morrer. preso. E Agora eu essa sei que eu questão. posso. É isso, é Olha quem exatamente chegou, Vinícius. Vinícius Bonitão. Work a roda. Ele estava usando inteligência Work o artificial. quê? Work Uma pergunta pra você. Exato, exato. Work Que a pergunta roda. que você foi lá perguntar pro Iá? inteligência. Pra fazer pra Marília. O que você foi Chat buscar? GPT. É. Você não foi? Calma, nem sei do que vocês estão falando. Acabei de chegar. Tá se excusando, Tá hein? na Ele reunião. o bulbo Nós tava dele... falando do cortex central que fica no meio da testa. Pré-frontal, Andrei. Pré-frontal. Pré-frontal. O córtex pré-frontal Mas dele o ficou pré-frontal, você. é. Ah, matar ou morrer. É isso que É eu só te pra dar prender. uma- Exato. Hoje Uma quebrada o seu no maior CC, público são empresários. O meu maior público São são, pessoas. são empresários. Na verdade, a Fê tinha feito uma complementação de pergunta que era assim: então você pega muita gente que já fala, mas sente que tem uma dificuldade. O último estudo do British Council dá conta de que 3% da população brasileira autodeclaradamente diz falar inglês. Eu trabalho com uma parte dessa população e eu posso dizer que existe uma diferença entre você falar português com palavras em inglês e você falar inglês. E desses 3% da população, acho que se a gente pegar só o pessoal que trabalha em escola bilíngue, nos cursos pretensamente bilíngues, a gente já acabou com os 3% da população, não sobrou ninguém para as multinacionais. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender isso e hoje o meu maior público, sim, são empresários que veem que no momento em que o Brasil está tão barato como agora, eles têm excelentes oportunidades de financiamento com capital estrangeiro. Só que eles têm que apresentar as empresas deles.
Então, muitos sócios estrangeiros estão entrando no Brasil, gente. E deixa eu te perguntar, homem ou mulher? A gente vai fazendo um funil aí de quem procura mais Mulher. esse tipo de treinamento. Eu trabalho com uma faixa de gestão. Então, a procura pelo meu trabalho tem a mesma paridade que essa faixa de gestão. Respondam-me vocês. Qual é o maior número? Há mais homens ou mulheres em C-level? Mulheres, com Não. certeza. Homens, ainda é homens. Diretores, gestores, Verdade, CEOs. verdade. Então, o meu público responde exatamente a essa diferenciação. Porque eu atendo a empresa. Então, eu atendo o empresário, mas hoje o nosso público, o bem-estar não é um benefício. É como a empresa vai prosperar. Por isso, nos procuram para que nós treinemos os responsáveis por determinados setores. E aí, ainda no funil, mais brasileiros ou mais estrangeiros? Esmagadoramente mais brasileiros. Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Olha que curioso. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, nós temos muitos brasileiros que nos contratam. Porque quando você chega lá, vou contratar um nativo. Eu também vou contratar um nativo aqui no Brasil. O seu Zé, meu pedreiro, é uma pessoa maravilhosa. Talvez eu não contratasse para me ensinar português, mas ele é nativo, né? É verdade, verdade. Então, você não Então, sabe. eu quero um nativo. E aí o nativo não sabe, entendeu? E você continua com o mesmo problema. Aliás, É maravilhoso. o povo muda para os Estados Unidos e, de repente, dali 2 meses, fala assim, eu tô preso na comunidade latina, eu vim para ganhar o mundo, vender para Deus e o mundo aqui nos Estados Unidos e eu só fico na comunidade latina. Porque o seu inglês não te coloca fora dela. Verdade. Então Isso é só constatação de clientes. Então é só empresário hoje. Se uma pessoa que não tiver, digamos assim, com CNPJ não for empresário, hoje não é um cliente bom para você. Eu prefiro que procure uma escola de linha e quando tiver uma empresa, venha nos procurar. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas que vão falar, mas Não. eu gostaria também. Não, é só empresários. É só empresário porque Perfeito. eu É trabalho... English for business. É business English, for business. que é Business English. necessariamente para profissionais e empresas. Porque a nossa metodologia, baseada em andragogia, neurociência e princípios de coaching, não me permite trabalhar com nada que não seja relevante para você. E relevante para você é o seu trabalho. Então, se você quer ir a turismo, eu não sei do que falar com você. É bem objetivo. Pronto, é esse público que a gente I trabalha. want to E é eat isso hot aí. dog in Bronx. Exatamente. Por favor, agora faça a Por tradução favor. simultânea. Você primeiro apanhou quando E você é- falou isso. Porque se você falar I want to eat or não I pode, want né? a drink, I você também I take a hot dog. I would like. I would like. Or I'm take. having... Or E aí, tu take tá também? bem, Não, cara? Vamos não. conversar nós dois. Ih, I don't know. I don't know. Não, To pick English? Não? Não. Ai, gente, eu tô parecendo uma pessoa ruim aqui. Não, imagina. E chega muito a questão do empresário chegar até você com algum projeto e você acabar direcionando ele para algum outro ou segmento, ou outra forma de utilizar aquilo. E, acaba sendo comum, na verdade, né? Porque você vai ver aquilo, ele está na cabeça dele, mas com um pensamento ainda realmente nativo, vamos dizer assim. E lá fora pode ser totalmente diferente, ou é totalmente Isso acontece diferente. com muita frequência. Nós somos muito procurados por empresas que falam assim, nós queremos internacionalizar. Um dia eu quero mudar de país. A gente é procurado e a gente monta um processo na área de treinamento de idiomas para que você comece a se capitalizar dentro do Brasil. Sim. Então, você vai investindo em idiomas conforme você já for ganhando dinheiro por causa do idioma que você implementou numa área da sua empresa. Diante disso, eu me perdi na sua pergunta. Perdi o fio da meada. Vamos lá. O seu cliente hoje ele chega com um projeto e fala assim, eu quero entrar em Portugal. Né? E aí você, claro, vai analisar o projeto dele, não tem como entender o que ele realmente está querendo. E a partir daquele momento você entende que o que ele está colocando ali não serve para Portugal, não faz nenhum sentido
né? Porque você, querendo ou não, precisa conhecer um pouco da cultura de lá e da cultura de qualquer outro país. Você deu que um ele queira exemplo entrar. fácil, né? Portugal. Então, você também dá curso de português de Portugal para brasileiro? Não. Por quê? Não. Desculpa, não temos isso a oferecer, Brasil. Porque realmente, o que a gente tem, difícil. Não, o que a gente tem parece ser fácil. Não é uma patelaria. comunicação de negócios, Isso que é é- português. Então, sim, várias vezes aparecem projetos e no que nós vamos fazendo treinamento no idioma, nós vamos colocando junto a análise daquele próprio projeto. Dentro da Network Idiomas, a gente fala Network Idiomas, mas o que a gente faz é business training. E a utilização de outro idioma para você realizar seus negócios. Então, o nosso treinamento é basicamente de negócios. Sabe aquelas escolas de negócio, mentoria, etc e tal? É isso que os clientes recebem, mas o formato é treinamento de idiomas. Só te cortando, velho. Quando você realmente falou assim da questão de projeto, da questão de colocar o empresário lá fora, ou vice-versa, ou da dificuldade que muito empresário lá fora tem de entrar aqui no Brasil, porque realmente, se a gente pegar ganchos aqui do que a gente falou até agora, projetos, a dificuldade de falar as línguas, a parte de falar em público, a parte de falar de ser nativo ou não, tudo isso é uma dificuldade para quem quer sair daqui para fora. É muita dificuldade de quem está lá fora também tentar entrar aqui sem conhecer nada. É uma dificuldade gigante também para a gente que está aqui dentro tentar entrar num outro estado, por exemplo, que seja. Aliás, é dado da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, gente, para fazer negócio. Não só pela dificuldade de taxas, dificuldade de burocracia aqui dentro, mas é um dos países mais fechados do mundo de uma maneira não sabem geral. fazer networking. Exatamente. Inclusive, até curioso... Nós somos diferentes de tudo. Nossa, Hashtag. nós fazemos networking. Hashtag. Tem só A o sotaque. gente acaba de abrir... Olha, diante da quantidade de gente que vinha me procurar para projetos que não tinham nada a ver com idiomas, nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, gente, foi uma coisa que eu falava, mas por que essa pessoa tá me ligando? Que coisa estranha! Por que eu? Enfim, no meio da pandemia surgiu uma ideia dentro do BNI, que é uma organização de networking da qual eu faço parte, na regional da qual eu faço parte, de se ter um grupo em inglês aqui no Brasil. É um grupo normal de networking, no entanto, ele acontece em inglês. Por quê? Porque como essa organização, o Business Network International, ou BNI, é uma organização global em mais de 82 países... Que legal. Eu sabia. BNI. Ela esperou você falar. Eu esperei. BNI. Então... Coincidentemente, a turra participa. Você vê que Aí, ó. Ninguém... Nunca ouvi falar. A Nossa, não tá vendo o seu Não tá. Pega no pin. Pega no pin. Pega no meu pin. Pega no pin. Ele, né? Pega no meu pin e balança. Olha, desculpa, eu exagerei. É em inglês isso é em inglês. Pega Pega no meu pin e balança. O que é inglês? Você não tem pin. Ele tem. É ele que tá falando. Mas você falou, pega no meu pin e balança. Mas eu tô falando o que ele falou. Ah, tá. Você falou isso? Não, Falou. não falei. Não. Falou, eu ouvi. Ela queria que você falasse. Ela estava fala. mentalizando que você falasse. Eu tava mandando vibrações do córtex pré-frontal. Mentira. Você ainda tá concluindo a sua resposta? Eu tava. Eu queria lançar Mas outro. agora eu me BNI. perdi. Peraí, BNI. BNI. Falando Aquele BNI. grupo de Então, a fala gente tudo em inglês. Tudo em inglês. A gente tá montando um grupo pra acontecer tudo em inglês, por quê? As pessoas podem vir visitar, esse grupo é online. Então, vários indianos, vários chineses vêm ver o grupo no Brasil participar de uma reunião. Que legal. E como conseguir entender. Conseguem entender, se conectam com esses empresários brasileiros e quando um negócio quer acontecer, nós conectamos essas pessoas com os provedores de serviços do Brasil. É uma porta de entrada e saída. O brasileiro quer ir para fora, eu conecto ele com um estrangeiro que veio para cá buscar oportunidades. Que bacana. Veja, a pandemia traz novidades. Muitas pra oportunidades. gente. Esse EAD cresceu muito, né? Sim, sim. Não, a conexão. Eu vou um pouco além até. A pandemia mostrou pra todo mundo que a gente consegue fazer uma coisa assim, de você gravar, de você fazer reunião online, de usar as Gente, ferramentas. Antes não tinha, ninguém sabia. Podcast, A falando isso. quantidade de empresas brasileiras que hoje estão na Europa ou
prestando serviços para a Europa, ganhando em euro, dólar, libra. Nós estamos, e Pelatã está ainda. Hashtag Pelatã, hashtag. Pelatã é outro nível, E né, Pelatã cara? é gourmet, né, bem? Gourmet. É brigadeiro gourmet. Então, é assim. Escritório aí- lá na Avenida Angélica, São Paulo. Gente bonita, Pelatã, entendeu? gente, Filha Pelatã. modelo, É. mãe influencer. Pesquisa aí depois em Pelatã, marcas e patentes. pra vocês Pesquisa, verem o nível só gente da bonita. empresa. Vai pesquisar. Não, eu vou Business, explicar. business, Isso, não, assessoria você vai financeira. pesquisar o outro seguinte: nível. qual a melhor empresa de marcas e patentes? do Ai, Brasil? E Pelatã vai ser a primeira que aparece no Essa Google, pergunta gente. depois me Agora fala. não pesquise qual a melhor escola de inglês, porque certamente a gente não vai aparecer. A gente não é escola de inglês. Ê! Pode pesquisar aí, WC Mas Engenharia é- e Consultoria lá também, vai aparecer a primeira também, só tem essa. Eu acho que nesse sentido aí vocês saem muito na frente. Demais, porque eu acho cara, que que vocês legal. juntam 3 ferramentas aí fundamentais que Vocês não estão bebendo por água, mais vocês que o não- empresário Deixa eu pegar um entenda pouquinho. do negócio dele e tente colocar isso no mercado, ter a cultura ajuda. Você querer levar isso para fora é um grande potencial de mostrar isso no mercado interno. Olha, eu tô lá fora, eu tô exportando o meu serviço, o meu produto, isso faz toda uma diferença. E com um aporte, né? com uma sustentação. Aí... Não, e ela Vocês juntaram tem garantia? Tem garantia. Garantia. 20 horas. Ou a Garantia. garantia sou Joe? Primeiro de tudo, lá garantia sou eu. Sou Mentira. Eu saio A falando garantia é uma só. Se você não fizer Só você não aquilo faz. que você me contratou para fazer, eu devolvo o seu dinheiro. Acabou. Ó, Oh, então tem garantia. Há 20 Aquele anos que paga eu parcelado. trabalho. Há 20 anos. Para de pagar. Há 20 anos eu trabalho com um contrato aberto. Se eu não estou entregando neste mês o que você me contratou para fazer, você pode ir embora sem multa, sem BO. E há 20 anos eu não me arrependo de Fala fazer o nome isso. da sua empresa de novo, assim. Network Idiomas, você otimizado. Uau! O nome com o slogan com tudo Isso tem mais. Fazemos- Vocês dão, né? A metodologia é única. A metodologia é única. Todos Bacana. os nossos instrutores são, na verdade, franqueados que passam por um processo de seleção e treinamento e avaliação constante para saber se estão atendendo os critérios e padrões de qualidade que a empresa coloca para Se execução tiver da um cara lá em metodologia. Manaus querendo ser seu franqueado, ele entra em contato com você e consegue desenrolar. Vai fazer Exatamente. todo o treinamento. Passa todo por um processo seletivo e tal. Exatamente. Legal. Nesse momento, nós estamos num processo de expansão para fora do país. Então, o nosso time de franqueados está completo e preparado para fazer esse movimento. Então, nesse momento, a ideia não é necessariamente a gente ter só franqueados. É claro que oportunidades podem aparecer, novas formas de fazer. Nós estamos desenvolvendo outros tipos de produto para network. Nós estamos virando um grupo. Que legal. Então, nós vamos atender escolas, prefeituras, sistemas de ensino e vamos atender, novidade absoluta, pela NetKids, crianças de 3 a 8 anos. Que legal. E vai ser diferente, vai ser a sua metodologia. Totalmente né? diferente. Aí você fala assim, não sou escola e agora estou na escola, não sei Não. se eu entendi. Tanto que é por isso que nós estamos virando um grupo, porque serão empresas diferentes. A Network Idiomas trabalha com empresários para aumento de faturamento, aumento de receita, aumento do Certo. lucro. Esse é o nosso objetivo, direcionar negócios para que aumentem os seus resultados. Outra das nossas empresas vai trabalhar em outros segmentos. Por isso que eu falei, nós estamos desenvolvendo Kids. outros produtos. Network Kids. NetKids. Esse do NetKids. NetKids. Exemplo, se a criança tiver, que é um assunto que é bem falado hoje também, né? Algum transtorno, TEA, TDAH, essa criança ela também consegue passar por esse processo de aprendizagem? Sim. No NetKids? Sim, e aliás, o NetKids é um projeto que a gente, inclusive, está... eu estou anunciando aqui, mas a gente tem conversas que estão em sigilo, então vou focar na Network Idiomas aqui. Mas, sim, tem condições de passar. E, aliás, uma das coisas que mais acontece na Network Idiomas é que nós identificamos traços e encaminhamos para que as pessoas sejam eventualmente diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, tratadas e, inclusive, muitos clientes nossos falam, eu nunca imaginei que eu tivesse, por exemplo, uma perda auditiva tão grande. Eu tinha Que legal. dificuldades na minha vida e foram vocês que me pediram para porque nós trabalhamos não só
toda a parte técnica, business, mas a expressão e a movimentação orofacial, a compreensão daquilo que está sendo ouvido. Então, nós identificamos muito claramente quando o cliente não demonstra ter a capacidade de ouvir, ou ele não escuta, então ele não produz o som. Além disso, TDAH, dislexia, aparecem com frequência nos nossos clientes. Eles falam, vocês são a minha última esperança. E aí a gente fala, você poderia conversar com uma pessoa, a gente indica, né? E aí eles falam, nossa, eu nunca imaginei, eu sofri muito na escola. Eu passei a vida achando que eu era burro. E a pessoa assim, tinha né? um transtorno... Tem uma deficiência de Exatamente. aprendizagem, Tinha um né? transtorno... Ou é muito avançada. Exato. Não, mas é temos aquele negócio. superdotados, temos pessoas no Mas espectro autista. tentar ensinar as pessoas da mesma forma, né? Sim, Exato. Aí que É tá. isso que acontece. porque- Ninguém nunca parou e olhou. Pra E a cada- gente pra tá cada olhando. Então, e a pessoa fazer fala, diferença. nossa, eu sofri a minha vida inteira. Inclusive nos relacionamentos, é uma coisa muito louca. É porque a pessoa ela fica introspectiva por essa dificuldade sem saber, mas sabe que também pode contar com uma ajuda de profissionais, né? Mesmo na aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso. Exatamente, o que facilita muito. Porque se você sabe que você tem uma dificuldade, por Sim. exemplo, auditiva, ou você tem uma dificuldade de movimentação facial, alguma dificuldade da movimentação da língua dentro da boca, nós vamos guiar você para utilizar caminhos alternativos para chegar na compreensão auditiva, na produção do som. Que legal. Mas enquanto não há consciência, a gente não pode trabalhar. Fernanda, chegou um momento bem interessante, hein? É rapidinho, antes de acabar. Segura aí, Vini. Para, o Vini já olhou pra... O Vini já olhou pra frente. Meu, o tempo passa muito É, rápido, gente. É muito Gente, eu rápido. tô chocado. Não, mas me fala... ó, antes de acabar aqui, eu quero saber alguma história interessante, alguma história engraçada. Engraçado, Porque a gente sempre Tá, a tenta gente tirar tenta de alguém tirar. e ninguém fala. Vamos ver quem é que vai falar pra gente. Uma Hoje história eu muito vou boa. contar uma muito boa pra vocês. Agora, tá vendo? Eu não sei Plateia. se vocês sabem, o professor, o instrutor de idiomas, ele é pior que um psicólogo. A gente, inclusive antes da pandemia, muito mais frequentemente, Constatei isso entrava hoje. na casa das pessoas, nós convivíamos com a vida das pessoas, e isso nos trazia situações muito inusitadas. Talvez uma das situações mais inusitadas que nós passamos foi quando um dos nossos instrutores foi agredido pelo namorado de uma aluna. Ela era atendente de voo, Era moça. aeromoça, Aerogirl. aerocur. Aerogirl. E o namorado chegou em casa e ele era muito ciumento. E ele não tinha registrado que ela tinha dito a ele que estava fazendo aula de inglês. E tava Ele com o ach- cara em casa. Ele achou que o nosso professor, na mesa, ali, sentado com livros abertos, estivesse o quê? Atacando a namorada dele. E deu um supapo no nosso instrutor. Bem O que delicada a você situação. faz numa situação dessas? Começa só a atender online. Não é? Ou uma das Olha- perguntas pro aluno, você tem namorado, você é casado, você mora sozinha? Avisa lá, passa o contato dele pra mim antes, eu vou fazer Eu o primeiro acho- contato. Pra evitar. Qual foi? Alunos que, por exemplo, não têm o mesmo resguardo de aparecer com trajes completos na frente do professor, porque já se sente à vontade, mas a Nossa, gente está mas- trabalhando. Mas como é que ele tava trajado? Imagina. Sem camisa. Esse aí tava sem camisa? Ou a pessoa que, por exemplo, tá fazendo a aula, né, online, ela tá só com uma camisolinha, aí cai o celular. Não é legal. Não é legal, a gente não acha legal. Não, é trágico. Dependendo. pode Essa até é a achar, história mas da não nossa é. vida. Então, ser professor é viver Aí comicamente. de cada um, né? Eu não acharia legal também, não. Na própria pandemia, as coisas que a gente vê passar atrás. Sim, gente, socorro. sim. E aqueles caras que estão no banheiro fazendo reunião? É, Nem- imagina. Abre a câmera. A gente tem. Aliás, se vocês quiserem saber, eu tenho muitos clientes que falam: ai, eu não tenho tempo pra nada. Exatamente. A gente tem um treinamento chamado Poop Time. Você vai escutar os áudios no banheiro. Esse aí eu sei. Você tá falando sério? Tô. Olha o nome do treinamento. Ah, eu não Vamos tenho- registrar essa eu não marca? tenho tempo Gente, essa marca é sensacional. Poop Time. Poop Time. Eu não tenho. Time. Ou seja, eu não tenho tempo pra nada, mas tem que cagar, não tem? Vamos otimizar a caganeira.
E aí Eu vou você lá tem essa... cagar. Ah, vamos registrar Vamos essa cagar, marca. vamos cagar com eficiência. Sensacional. Otimizando Produtivo cagando. Otimizando o O tempo. Vinícius tá ali que olha, tá O vermelho, Vinícius tá já tá se cagando. programando pro Ele tá podcast imaginando- cagando. Ele tá imaginando ele Olha. nessa situação, né, Pode Vini? cagar. Pode cagar, pode cagar. É que vocês não Essa estão marca- vendo, ele tá todo vermelho, Eu acho mano. que esse é o nosso podcast. Pode cagar pode que a gente cagar. ajuda. Com eficiência. O problema é se caga Sim. demais. Você precisa... Pode cagar otimizado. É isso aí. Mas, Ah, você mas vê, tá chegando estava ao fim. nervosa no começo. Gente, que vergonha, Brasil. Olha lá, se 10 soltou, minutos, saiu com pode calma, cagar no mais 10 final. minutos, mais 10 minutos. Eu sabia que ia terminar em cocô. Né? Ia terminar em merda. Que Mas delícia. foi o que a gente desejou no início, né? Que Foi abrir bom. uma perna, muita merda e tal. Exato. Aí, Vini. Pra Gente, você que ver. começar- Ô, gente, entrega o que promete. mas, Má, brigadão pela participação. Gratidão. Bola. Obrigada, querida. Foi. Pega na minha mão também. Eu vim aqui de bicão. Não, tô brincando, eu vim aqui. Né, que Ele bom veio que aqui vocês pra dar vieram. um alívio cômico. Vocês abrilhantaram o Pra dar um ar nosso da graça. podcast. Foi muito bom, Eu e o foi Tuca nem bom. Você falamos veio pra hoje. você ver minha Aí careca vocês brilhando. falar. Hã? Muito bom. Ele cara. veio como quarto de Teste. sedução. Ele veio pra atrair assim, o senhor e a senhora que gosta de um homem careca, trabalhado numa camisa coladinha. Do Dalina. Do Dalina, hashtag ele tem dinheiro. Imagina. Calma, gente, não faz propaganda. Vocês estão pagando. Eles estão pagando pra vocês aqui? Não, então não fala, Não, gente. então não Não fala. tamo Eles são falando. patrocinadores? Não é do Dalina. Então deixa Na quieto. hora faz bip, tá bom? Bip. Nós vamos ter que ter vários bips, aliás. Por favor, a produção ajuda a gente. Mas eu agradeço. Muito brigadão. obrigado, viu? Até a próxima. Eu Semana amei. que vem tem mais outro conteúdo com Ó, negócio semana que vem sério. tá interessante, hein, Fernanda? Da semana Não que vamos vem. dar spoiler. Não vamos dar spoiler, mas vai ser Mas interessante e o semana negócio que vai ser vem- sério. Vou vir de Agora bicão o de negócio vai novo. ser Ixi, sério. gente, será que eu fui muito sério? Obrigada, tchau. Valeu, Valeu. obrigado, Valeu, pessoal. valeu, Até mais. obrigado. Valeu, Artes É o- Filme.